Olá, graça e paz. Tudo bem com vocês? Espero do fundo do meu coração que sim. Estamos retornando para darmos continuidade ao 5º módulo, Mudança de Vida Combatendo a Depressão, com o tema-chave Abra os Olhos da Fé. De qual lado você está? Dos que reclamam e perdem as oportunidades? Ou dos que, como Caleb e Josué, preferem enxergar além do desafio e aproveitar as oportunidades de bênção que surgem? Neste propósito de 4 dias, sendo hoje o 3º, quero lhe mostrar como exercitar a sua fé. Agora vamos agradecer ao Senhor pelo versículo concedido no dia de hoje. Antes de orarmos, peço que você pegue a sua Bíblia, abra no livro de Números, capítulo 14, versículo 9, já tem lado um caderno, uma caneta, para que você possa exercitar a sua fé através das anotações. A Bíblia diz que aprendemos pelo ouvir, mas também devemos exercitar. E a gente exercita escrevendo, numa forma da gente externar o que está nos repreendendo, nos comprimindo por dentro, nos amarrando por dentro. Externar esse sentimento ruim para que Deus possa operar grandes maravilhas em nossas vidas. Feche os olhos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela palavra de hoje. Muito obrigado pelo fato do Senhor estar conosco desde o início deste propósito. Estamos no 5º módulo, ainda temos muito pela frente. Há muitos módulos, há muitos ensinamentos, há muitas portas para a cura. Mas eu creio que no dia de hoje o Espírito Santo está intervindo para a honra e a glória de Jesus, para que vidas sejam edificadas, restituídas, que saiam do flagelo desta dor que se chama depressão. Em nome de Jesus oramos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, se desconecte de tudo. Preste atenção na mensagem que eu trago como abertura. A vitória da fé sobre o medo. Sabemos que o medo é uma emoção que faz parte do ser humano. Porém, quando ele é excessivo, acaba inibindo toda a capacidade de refletirmos e de realizarmos os projetos de Deus para a nossa vida. No livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 9, eu trago somente um trecho. E não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Na visão dos reclamões e murmuradores, eles seriam devorados, como por uma nuvem de gafanhotos. Contudo, a visão de Josué e Caleb, os gigantes, é que seriam devorados, como se fossem pão. Deus está dizendo: não tenham medo do povo desta terra. Na verdade, Deus não nos deu espírito de medo, mas sim de força e de sabedoria. Você está com medo de enfrentar os gigantes? Medo do desconhecido? Medo do que pode te levar à derrota? Não tenha medo, pois não devemos temer nada, porque o Deus que servimos é maior e mais poderoso que tudo. Ele nos diz que 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Salmos 91, versículo 7. Hoje eu te convido a orar comigo, mas não agora, no final, para que esta palavra de boa e agradável inspiração do Espírito Santo transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. A Bíblia diz em Números capítulo 14, versículo 9, na versão que eu uso: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais.
Aleluia, glórias a Deus. O Senhor é conosco. Você tem noção do quanto o Senhor nos livra diariamente da mão dos inimigos? Você tem refletido do que o Senhor te colocou numa posição tão favorável e por conta do egoísmo, por conta dos problemas internos, pelo não pedido de socorro, por ser uma pessoa fechada, por ser aquela pessoa que está ali, cheio de problemas do passado que não foram resolvidos e, por causa da sua rebeldia, por causa do seu jeito de ser, são levadas ao fundo do poço para que possam compreender o que a palavra diz, que o Senhor é conosco, que nunca nos abandonou, que nunca nos deixou de lado, que o Senhor sempre esteve ao nosso lado. Naquele tempo, o relatório dos espias reflete duas visões distintas. A primeira apresentada pela maioria dos espias, é um relato detalhado sobre o povo da terra, citando inclusive o nome das etnias e a localização de cada uma, com um destaque para a ameaça que representavam para os israelitas. A segunda visão, apresentada por Caleb e Josué, destaca o território, a terra, seu potencial e suas oportunidades. Eles viam a terra na perspectiva da promessa, por isso acreditavam que o Senhor tornaria possível a conquista. Na obra missionária, na obra de Deus, no projeto A Marca da Promessa, é comum haver divergências entre obreiros sobre planos, estratégias e modos de execução de tarefas. Este texto nos ajuda a perceber como é importante encarar a obra de Deus como missão de Deus e aproveitar as oportunidades que nos são apresentadas, confiando que o Senhor é conosco. Olha, eu vou pegar aqui um exemplo. Eu estou à frente do projeto A Marca da Promessa já tem 5 anos. Estamos nos dirigindo para o 6º ano. Teve um momento que eu tomei as decisões por conta própria e foi um desastre. Tudo que nós fizemos aqui para a obra de Deus sempre foi: Deus, coloca no meu coração aquilo que o Senhor quer que a gente leve para as vidas que seguem. Sempre foi assim, ao longo dos anos. Nos últimos 2 anos foi até forte demais, porque Ele deu as instruções e nós fizemos aí o querer dEle e o realizar. Por exemplo, ano passado foram mais de 15 módulos falando sobre ansiedade. Foram mais de 30 temas envolvendo todo um contexto de um início de uma pandemia no qual ninguém sabia de nada. Além dos devocionais, mensagem de fé, áudios, vídeos, animação, entre outras formas de evangelizar. Mas o que eu quero lhe trazer no dia de hoje, neste 3º dia, o penúltimo deste módulo, é o seguinte: sua defesa. Vamos falar aqui sua defesa. Literalmente, sua sombra, ou seja, seu abrigo a partir do sol escaldante. Isso é o que o Senhor fazia com os israelitas. Ô irmão, o que o nosso Deus fazia com os israelitas? Ele protegia o dia e a noite. De dia, a cortina de fumaça para proteger do sol. E à noite, o fogo para os aquecerem no frio. Nos dias de hoje, o que Deus tem feito? Deus tem nos cercado de várias ações malignas. Por exemplo, o mundo oferece aí adultério, bebida, prostituição, uso de drogas, né? Se apropriar de coisas que não são nossas, derrubar colegas do trabalho pela ambição. Existe uma competitividade, faz parte agora você atropelar, você inventar histórias para que o outro seja derrotado ou até mesmo perder o emprego, já passa além da sombra.
Mas voltando aqui ao texto para a sua vida, preste atenção no contexto que eu trago para a sua vida. Preste atenção. Eu quero que você mergulhe junto comigo e permita que a história entre no seu coração para que você possa, sim, refletir e mudar as suas atitudes diante com o Senhor. Ao chegar aos limites da terra prometida, o povo judeu ficou com medo, achando que não teria força suficiente para a luta da conquista. Foi quando 2 líderes enfrentaram o desânimo da maioria e proclamaram a sua convicção: o Senhor está conosco. Quantas vezes as adversidades te colocaram uma barreira para que você não pudesse dar um passo à sua frente? Quantas vezes? Comigo aconteceu várias vezes. Sempre pintou aquele medo e eu deixava de acreditar no Deus que eu sirvo. Falei, não vou, porque isso pode dar errado. E aí, nessas horas, todo mundo volta contra. Não, faz isso que vai dar errado, faz aquilo que não vai dar certo. E começa, e aquilo você fala, não, Deus está falando. Mas Deus colocou no seu coração que era para dar um passo à frente. Olha, naquele tempo, a maioria que aceitou a versão derrotista e da rejeição das promessas divinas jamais entrou em Canaã e veio a morrer no deserto durante os 40 anos de jornada. A facção que acreditou no Senhor e no desafio de Josué e Caleb, presta atenção, hein? Testemunhou o poder de Deus. O prêmio da confiança no Senhor foi a concretização das promessas divinas e a ocupação da terra. O Senhor, Ele está lhe dizendo, segue comigo, faz o propósito, se dedica às orações, faça as anotações. Permita que eu restaure a sua vida para que você fique curado da depressão. Continuando ainda, é importante atentar para o tempo do verbo usado pelos 2 líderes, É importante atentar para o tempo do verbo usado pelos 2 líderes fiéis. Eles não disseram, o Senhor derrotará os deuses. Apesar de se referirem a eventos futuros, o verbo foi usado, o Senhor já derrotou. Irmão, mas é tão difícil, né? Falar, o Senhor já derrotou, mas eu estou aqui com essa enfermidade na vida, o Senhor já derrotou. O cenário está sendo totalmente desfavorável. Quebrou lá o relacionamento por conta de traição. O Senhor já decretou a falência do casamento? Não pode dizer isso. Nós temos que ouvir as 2 partes. Por que aconteceu? Será que o motivo não foi outro? Houve esfriamento do relacionamento. O Senhor já restaurou. Houve uma enfermidade na família. O Senhor já curou. Eu estou depressivo. O Senhor já curou. O Senhor já curou. Porque esta é a postura da Bíblia. Quando se refere ao agir do Senhor. Quando o Senhor promete, Ele já fez. Nós, humanos, limitados pelo tempo, temos dificuldades em aceitar a eterna força de Deus. Tudo nosso é agora, tem que ser nesse momento. Quando atua nas limitações do tempo. Os deuses humanos, aqueles que são criados em forma de barro, em forma de pedra de cristal, um desenho na mão, uma tatuagem, criados pelas fragilidades do tempo, não passam de falsas divindades, as quais, diz a Bíblia, já foram derrotadas pelo Senhor eterno. A escolha é nossa. Queremos nos submeter aos deuses da moda ou da maioria? Ou vamos aprender de Josué e Caleb, na convicção de que o Senhor já derrotou os falsos deuses? Olha, eu acredito, eu tenho a plena convicção do que o Senhor já derrotou, o Senhor já restaurou a sua vida. Por quantas vezes eu permiti que algumas coisas do passado viessem a me desmotivar? Você tem que repreender e dizer que o Senhor já restaurou.
E eu gostaria de mais uma vez lhe remeter a este pensamento final. O que fez a diferença naquele tempo? E o que faz a diferença na sua vida? Quando os 10 compararam os gigantes a si mesmos, e eles pareceram grandes, os 2, Caleb e Josué, compararam os gigantes a Deus, e eles ficaram pequenos. O Senhor é conosco, não temais. Olha, meu amado e minha amada, a incredulidade jamais nos permite superar as dificuldades. As cidades inconquistáveis e os gigantes impossíveis. Ela também se preocupa com os problemas e nos leva a meditar excessivamente sobre eles, confrontando-os com os simples recursos humanos. A incredulidade jamais nos permite a ver o que o Senhor tem reservado para nós. A fé, por outro lado, embora nunca minimize os perigos e dificuldades de qualquer circunstância, desvia os seus olhos delas e os põe em Deus e conta com a sua invisível presença e poder. E eu lhe faço uma pergunta agora, nesses momentos finais. Quais são os seus gigantes? Anote aí, quais são os seus gigantes? Um hábito que você não consegue perder? Uma tentação a qual não consegue resistir? Um casamento difícil? Um trabalho difícil? Uma enfermidade difícil? Um filho ou filha usuários de drogas? Olha, se nos compararmos às nossas dificuldades, sempre estaremos oprimidos. Preste atenção. A fé afasta o seu olhar da grandeza da tarefa para olhar para a grandiosidade do Deus Todo-Poderoso, sempre presente em nossas vidas. Não há enfermidade, não há depressão, não há transtorno de ansiedade. Há o desemprego? Sim. Há a questão da patologia? Sim. Mas Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele já determinou para a sua vida. Tome posse dessas grandes verdades. Permita que o amor de Deus possa sarar as suas feridas, que possa restaurar o seu relacionamento, que pode lhe abrir novas portas de emprego, que possa restaurar a sua empresa, os seus negócios, a sua saúde, sobretudo a sua fé, porque o Senhor é conosco. Não temais, o Senhor é conosco. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado no seu amor. Oremos. Pai amado, bendito, Senhor meu Deus e meu Pai, tira este espírito de medo e coloca em mim autoridade e força para vencer as minhas batalhas, Pai. A luta contra a depressão, a luta pelo desemprego, a luta pelas dores da perda do ente querido, pelo divórcio, pela separação. Senhor, faz de nós um instrumento de sua paz. Realiza o seu querer e o realizar através do Espírito Santo em nossas vidas. Pedimos para que o Senhor possa restaurar o que mais o mundo nos ceifou, que é a nossa família, o nosso relacionamento, o casamento, nossos filhos, as finanças, a nossa saúde, Pai. Eu creio que o Senhor já preparou a nossa grande vitória. Eu creio que o Senhor está visitando corações quebrantados neste momento. Em nome de Jesus eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Está repreendido em nome de Jesus qualquer enfermidade. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.